Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos pela grandeza da pátria e fazendo sobre sustentabilidade na agricultura, pelo Lions Clube Cibernético Ecológico, PDG, companheiro Carlos Eugênio Tibal. Eu sou Senise Rocha, membro fundador há 20 anos do Lions Clube. O Lions Ecológico é um clube de interesse especial voltado para as questões ecológicas. Tem várias, tem ser leão orientador desse novo clube, recém-criado, clube o DG, companhia, o clube é honroso, o PDG Tibal, um importante desbravador do movimento leonístico, fundador de vários clubes e um aguerrido defensor da ecologia. O Lions Clube Ecológico são realizar pelo menos uma vez por mês uma atividade como esta, lives que possam promover o conhecimento e a sensibilização das pessoas para o cuidado com os recursos naturais, tão fundamentais para a nossa sobrevivência. Eu quero agradecer, já no início dessa transmissão, ao presidente e principal fundador deste clube, nosso PDG, companheiro João Paulo Teixeira, pelo convite de estar aqui apresentando essa live. O companheiro João Paulo está em Divinópolis, no hospital. Ele é pai recentemente, juntamente com a nossa companheira Aline, da nossa Maria Cecília. Seja muito bem-vinda, Maria Cecília, a nossa gatinha. E a companheira Aline, futura governadora do nosso distrito LC12. Estamos aí torcendo para que o quanto antes vocês possam estar em casa, não é? Acolhendo a Maria Cecília. Estamos também vamos ver ao nosso companheiro Leão, Nelson Reis, Rio de Janeiro, do Cuido de Importador de Lions Ecológico, está dando para a gente o suporte técnico dessa transmissão. As companheiras Solange Arrolho e também Maria Cristina Zanotto, coordenadoras de campanha deste clube. E, é claro, temos que agradecer a todos os membros, a todos os companheiros leões desse novo clube, que inicia com um trabalho muito relevante para o nosso planeta. Também vamos agradecer e recepcionar, companheiro Nelson, a partir de agora, o agrônomo doutor Wagner Gervásio, que trabalha com agricultura familiar e é membro do movimento sobre mudanças climáticas e globais. Vamos receber agora também a nossa expositora, a Marla, que também vai ser uma das expositoras, painelistas dessa nossa live, ela que é professora da UNEMAT e pesquisadora interdisciplinar com foco na relação ecologia e saúde no meio rural. Primeiramente, o nosso boa noite, Marla. Você tem 30 segundos, Marla, para se apresentar, né? Dá mais detalhes sobre o seu currículo e as boas-vindas também. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Meu nome é Marla Vaz, eu moro no norte do estado do Mato Grosso, na fronteira agrícola amazônica, sou bióloga, sou professora da Universidade do Estado do Mato Grosso e atuo, como você bem mencionou, na pesquisa sobre saúde e meio ambiente no meio rural, tendo a sustentabilidade como uma das principais perspectivas. Eu tenho doutorado em desenvolvimento sustentável pela UNB, passei um tempo estudando fronteira agrícola e a relação com o meio ambiente e saúde na França, então, associando isso com as pesquisas que nós vemos desenvolvendo na região já há cerca de 10 anos, eu trago aqui hoje uma síntese para a gente falar um pouco sobre os problemas que existem especificamente nessa região e quais são algumas das alternativas, algumas ilhas de sustentabilidade que nós conhecemos, que são exemplos que eu vou trazer também durante a minha fala. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo nosso. Marla, seja bem-vinda mais uma vez. Wagner, seja bem-vindo, entra também conosco
na tela. Fala um pouquinho mais aí sobre o seu currículo. O Wagner está à disposição aí, né? Nosso companheiro, que é membro do Lions Clube Ecológico, ele nos dá o suporte. Seu microfone, Nelson. Faltou luz no sítio que ele mora e ele caiu, então está providenciando luz. Beleza, obrigado, então. A gente vai prosseguir, então, trazendo, então, a exposição da Marla. A nossa dinâmica, ela é da seguinte forma. Nós vamos estar, portanto, trazendo aqui os painelistas, né, a Marla e o Wagner, para desenvolver esse tema para a gente, sustentabilidade no meio rural. Então, cerca de 15 a 20 minutos, eles vão trazer informações riquíssimas sobre essa temática, e aí nós vamos, a partir das exposições, fazer a interação com o público e possivelmente também com o companheiro Mauro Júnior, que é membro do clube também, que atua na área de certificação de propriedades rurais. Então, Mauro, fique à vontade para desenvolver o seu tema e oferecer, creio que, informações que você agregou ao longo da sua carreira aí, né, na carreira acadêmica e também, creio que na prática, né? E, Marla, eu te confesso que eu sou um pequeno produtor rural, estou aqui no meu sítio, em Minas Gerais, na comunidade chamada Soledade, município de Manhuaçu. Possivelmente você está ouvindo aí grilos, sapos, não é? E estou muito curioso para aprender com vocês, viu? Obrigada, Senise. Eu quero trazer um pouco das características do lugar de onde eu falo. Nós estamos no norte de Mato Grosso, num território que nós chamamos de Portal da Amazônia. Esse território é formado por 16 municípios, é uma região com forte característica de agricultura familiar, então com uma agricultura familiar voltada para a produção de leite, principalmente, mas também com pecuária de corte, principalmente nas médias e grandes propriedades, e com um recente avanço das lavouras de soja. O que nós estamos fazendo nessa região, que é uma fronteira agrícola, o que significa? Esse é um conceito que nós usamos para entender as mudanças que ocorrem em um ambiente e na sociedade a partir de um modelo de ocupação agrícola. Então, essa região começou a ser ocupada na década de 70, o município de Alta Floresta, que é o maior município do norte de Mato Grosso, né, o maior central, é um centro comercial e econômico do norte do estado, que corresponde a uma parcela da Amazônia mato-grossense, é um município que nasceu em 1976, ou melhor, a emancipação ocorreu em 1980, mas as primeiras famílias migraram para lá em 1976, então em 4 anos se formou o município, que iniciou com um boom de agricultores, né, de migração de agricultores e logo em seguida de garimpeiros. Uma região que começou com a pequena propriedade, média e grande, mas com uma política voltada à produção em pequena escala e que foi, ao longo do tempo, sofrendo várias alterações. Então, no início, se cultivava arroz, feijão, café, principalmente, e depois, com a especialização da pecuária bovina, houve uma grande transformação na região, que está vinculada à falência de vários agricultores, ao uso do garimpo como válvula de escape para vários outros. Depois, com a decadência do garimpo, no início da década de 90, então, crescem as lavouras de grãos, mas ainda, mesmo assim, ainda prevalece a pecuária, a produção de leite e carne, como eu falei. Todo esse processo, esse modelo de ocupação, ele está associado a uma série de transformações, seja em termos de desmatamento, usando o Alta Floresta como exemplo, hoje apenas 50% do território do município possui floresta nativa. Cerca de 400 mil hectares de floresta amazônica foram convertidos em lavouras. Além disso, cerca de 20% das áreas adjacentes às ocupações agrícolas, algo como 170 mil hectares, estão degradados,
e 50% de mais de 6 mil nascentes hidrográficas que existem no município de Alta Floresta estão degradadas e parte delas envolvidas em projetos de restauro e recuperação de áreas degradadas. Então, é uma região que eu costumo chamar de laboratório, porque ela é Amazônia. A Amazônia, nós sabemos há bastante tempo que ela é assunto mundial, já foi chamada de pulmão do mundo, não mais nesse momento, e já foi usada para muitas campanhas políticas, não só no Brasil, mas em vários outros países. Ela é assunto do mercado, o mercado vem se adaptando, nacional e internacional, a várias das demandas, principalmente de consumidores preocupados com a conservação do bioma. Então, nós estamos numa região que tem muito assunto, tem muito pano para manga em termos de meio ambiente, quando nós queremos conversar. Nós que estamos inseridos nesse contexto, queremos entender um pouco melhor, usando a pesquisa realizada na universidade, a formação de grupos de pesquisa, como essas mudanças no meio ambiente, provocadas pela ocupação agrícola, principalmente, têm afetado a vida da população local, tendo em vista, sobretudo, a saúde das pessoas, das populações, e os riscos que são criados por essas mudanças no ambiente. Eu vou trazer alguns resultados de pesquisas para vocês terem uma ideia do que é o tema que eu estou abordando. Então, eu já fiz uma retrospectiva rápida. A região nasceu com lavouras, depois que foram abertas as rodovias, principalmente a BR-163, que é Cuiabá-Santarém, no início da década de 70, houve uma migração intensa para a região, e no início um forte avanço do desmatamento, que esteve associado a uma série de doenças que ocorreram na região. Essa região sofreu a terceira maior epidemia de malária da história do país, do início da década de 80 até meados da década de 90. Essa região tem um forte registro de queimadas, incêndios florestais, que até hoje ocorrem. Houve um período em que nós assistimos a um declínio das queimadas, mas nos últimos anos elas voltaram a aumentar. Essas queimadas impactam a saúde da população, sobretudo em termos de doenças respiratórias agudas, mas ao longo do tempo também doenças respiratórias crônicas. Várias outras questões associadas aos garimpos e ao próprio modelo de ocupação estiveram associadas lá atrás a uma série de doenças, principalmente infecciosas e parasitárias, mas também muitos acidentes e violências associados ao trabalho. Então, em que implica olhar isso? Da forma que nós estamos olhando. A saúde nos permite entender quanto sustentável é esse modelo de ocupação, ou foi, ou está sendo. E da forma que nós olhamos, nós conseguimos entender como, ao longo do tempo, ocorreram mudanças que tornaram mais ou menos sustentáveis as práticas produtivas. O que é isso? O que é essa sustentabilidade e o que são essas agriculturas de que nós falamos? A sustentabilidade ela não é só proteção ambiental, embora eu tenha usado aqui os exemplos de proteção ambiental e saúde, mas ela é muito mais que isso. Nós conseguimos deixar para as futuras gerações a possibilidade delas também conseguirem atender às suas necessidades. Equidade social é um dos temas muito abordados também dentro da sustentabilidade, da abordagem da sustentabilidade. E quando nós falamos de agriculturas, nós estamos falando de grandes produtores, médios produtores e pequenos produtores, agricultura familiar, nesse pequeno produtor, que são aqueles agricultores que possuem até 4 módulos fiscais. Módulos fiscais são dimensões de área que variam de município a município. Em Alta Floresta, um módulo fiscal tem 100 hectares, então é caracterizado como agricultor familiar, aquele produtor que tem até 4 módulos fiscais e não tem empregados na propriedade, além de algumas outras características, mas essas são as principais. Esse agricultor, ele convive numa mesma região em que médios e grandes produtores desenvolvem agricultura em larga escala, mecanizada, industrializada, e cria-se, então, um mosaico na região com características distintas. Então, voltando ao que eu estava dizendo, como essas formas de ocupação implicam a vida de quem mora neste lugar. E como essas formas de ocupação afetam, mudam
ao meio ambiente e afetam, em última instância, a saúde da população. Eu estava falando da minha tese de doutorado e, naquela época, quando eu estudei, em 2015, nós percebemos que a forma que a ocupação ocorreu modificou o meio ambiente, inicialmente com desmatamento, depois e mais atualmente, com contaminação ambiental, com mercúrio dos garimpos, com agrotóxicos que vêm sendo usados desde a década de 70, mas que vão mudando ao longo do tempo. Não se usa mais DDT, mas se usa glifosato ou 2,4-D, são outras formas, né? Outras substâncias com outras características, por vezes menos agressivas, porque elas têm mais tecnologia embutida, mas com maior exposição, comparada à exposição do agricultor, que lá na década de 70 e 80 usava um pulverizador manual, e hoje a pulverização se dá com grandes pulverizadores, máquinas acopladas a tratores, ou por aeronaves, né? Então, a dimensão da área pulverizada é muito maior, embora a prática tenha melhorado ao longo do tempo. Então, como isso é sustentável? Quanto sustentável é esse modelo de produção quando se considera que as populações estão expostas em longo período a produtos que podem causar danos à sua saúde? Então, o que os estudos têm mostrado é que essas mudanças no meio ambiente, elas mudam o que nós chamamos de transição epidemiológica, elas mudam as doenças ao longo do tempo. Não é algo que é característico só dessa região, ela existe em vários outros lugares, mas aqui, nessa região, existem algumas características específicas do local, do território, que influenciam essa mudança. Então, por exemplo, as doenças infecciosas ou as doenças respiratórias, que eram mais comuns lá atrás, hoje são substituídas pelas doenças causadas pela transição nutricional, ou seja, mudança nos alimentos, os alimentos mais calóricos, o sedentarismo, a longínqua exposição a contaminantes, que definem principalmente um quadro de doenças que são crônicas não transmissíveis, que estão entre elas agravos como hipertensão, diabetes, doenças como diabetes tipo 2, ou obesidade, doenças crônicas, cardiovasculares. Então, são mudanças que nessa região estão relacionadas ao modelo de ocupação agrícola e o tipo de agricultura que se pratica. Essa agricultura, ela traz em si, não só aspectos negativos, obviamente, ela tem também aspectos positivos, porque ela permite que um grupo grande de agricultores consiga construir os seus modos de vida nesse território. Que é isso que eu estou falando. Eu aposto que existem várias das pessoas que estão nos assistindo nesse momento que estão no meio rural, vivem hoje no meio rural, mas a maioria que viveu, se não as pessoas que estão assistindo, mas seus pais e seus avós, afinal de contas, nós brasileiros, de algum modo, temos alguma origem agrícola, às vezes mais distante, né, gerações mais distantes de nós, mas às vezes mais próxima. Na região de Alta Floresta, ela é próxima a praticamente todo mundo, ou seja, é uma região em que as pessoas têm origem agrícola. Essa origem agrícola, ela faz com que nós reproduzamos modos de vida que estão relacionados ao meio rural. Então, o que é isso? É produzir, no parte dos alimentos, levar em conta a qualidade de vida que se pode ter no meio rural e garantir, ou pelo menos buscar a garantia de que os filhos ou netos possam ter os mesmos modos de vida. Esses são anseios dos agricultores, principalmente dos agricultores familiares, nas propriedades. Quer dizer, esse é um lado positivo, de extrema importância, e que vai se modificando também ao longo do tempo. Essas modificações que ocorrem ao longo do tempo, elas estão associadas a várias das pressões externas que a região sofre. Então, que pressões são essas? Eu costumo dizer que a região de Alta Floresta, ela nasce globalizada, urbanizada e industrializada, porque, afinal de contas, é um lugar que explode em termos de crescimento em tempo recorde, num mundo que já é globalizado e que já é moderno há muito tempo e que exige uma série de comportamentos, impõe uma série de comportamentos, e esses comportamentos vão influenciando a forma de viver no lugar. O que isso influencia?
né? Então, os modos de vida, voltando, eu estava dizendo, é um dos fatores, é uma das questões que são colocadas. Sustentabilidade na agricultura, em síntese, é quase tudo isso que eu falei e muito mais. É falar de meio ambiente, é falar de sistema de produção, é falar de que saúde, que bem-estar que as famílias têm e quais são os problemas que existem e quais são as mudanças que podem acontecer ao longo do tempo. A região que eu usei como exemplo, a região de Alta Floresta, é uma região que está se reinventando. Por quê? Por várias razões. Uma delas são as pressões externas. Então, consumidores que reivindicam outros modos de produção, que reivindicam que não exista mais desmatamento, que não existam mais os danos ao meio ambiente como eram praticados há décadas atrás. A região, ela é uma região que tem na sua economia a exportação de carne. Então, esse mercado das carnes, de consumo da carne, ele pressiona. É uma região que comercializa madeira, então o mercado pressiona. Essas várias pressões, elas vão influenciando internamente as mudanças na região. No campo do agronegócio, da grande e média propriedade, esse movimento de transformação, ele é sofrido a partir das empresas, por exemplo, que são as fornecedoras de insumos para a agricultura. No campo da agricultura familiar, essa transformação ela é sofrida muitas vezes como uma busca de uma alternativa. E nesse sentido que eu quero trazer alguns exemplos de uma região do norte de Mato Grosso, que agrega 3 municípios que se chamam Terra Nova do Norte, Nova Guarita, e dois municípios, Terra Nova do Norte e Nova Guarita, que são próximos um do outro, e um outro município chamado Apiacás, que fica no extremo norte de Mato Grosso, naquela pontinha do mapa onde se forma o rio Tapajós. Essa região, nessa região existem algumas iniciativas bem interessantes e que demonstram que a sustentabilidade na agricultura é possível. As famílias que ingressaram ou em movimentos ambientalistas ou na formação de cooperativas, ou na formação de associações de produtores rurais, ou mesmo na integração com organizações não governamentais que desenvolvem projetos de recuperação de área degradada, de fortalecimento da agricultura familiar, e que buscam resolver de alguma maneira os problemas relacionados ao Código Florestal, ao desrespeito ao Código Florestal, ou os impactos da agricultura em termos de mudança climática. Essas famílias têm investido em mudanças, elas têm, de certa forma, digamos assim, usado as mudanças necessárias para elas colocarem a produção de acordo com a legislação ambiental em benefício próprio e do ambiente. Então, isso enquanto geram renda, cuidam do meio ambiente, protegem o meio ambiente. Alguns exemplos são as famílias que investiram em agroflorestas, que são sistemas de recuperação de área degradada, de restauro florestal, ou seja, que nós chamávamos até recentemente de reflorestamento, e que, ao invés de plantarem só espécies nativas, elas intercalam espécies agrícolas. Então, banana, mandioca e pequi, na região norte de Mato Grosso, é um fruto do cerrado, da transição do cerrado da Amazônia, muito consumido pela população local, que tem sido usado na produção, na criação de florestas, mas também em sistemas que nós chamamos de agrosilvipastoris, quando árvores e pastagens se misturam para dar espaço ao gado, produz-se frutas enquanto se produz leite ou carne. Essas iniciativas, elas têm um forte componente sustentável, porque elas agregam a participação da família, então o homem, a mulher, e também porque elas respeitam o meio ambiente, a comunidade, e estão associadas a uma série de debates que transformam a vida desses agricultores, abrindo espaço para o debate sobre como o meio ambiente melhora a vida, melhora a qualidade de vida quando ele é protegido
quando eles se tornam responsáveis. Alguns exemplos de Terra Nova, alguns agricultores nos contavam durante as entrevistas que não tinham mais água para o gado, e o que prejudicava a renda da família. Quando eles começaram a reflorestar, ou melhor, restaurar essas áreas, principalmente as nascentes hidrográficas, a água voltou, eles falam. Então, a questão ambiental, ela é uma forma de melhorar, inclusive, a renda dessas famílias. Algumas outras ilhas que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, e também é uma forma, trazer exemplos, uma forma de mostrar que ele é possível, porque há no debate também pessoas que questionam como algo utópico, e nós defendemos que a sustentabilidade ocorre em pequenos espaços e vai se multiplicando. Outro exemplo é a formação de uma associação em Terra Nova do Norte, que se chama Associação da Agricultura Familiar do Portal da Amazônia, em que as mulheres atuam no processamento e comercialização de pequi. Elas organizam uma festa anual de pequi. Eu tive o prazer de participar de uma dessas festas enormes, com um público gigantesco, em que o pequi o que é comemorado, né? A colheita do pequi é o que é comemorado. E essas mulheres também, elas participam da organização, elas se organizam para organizar feiras agroecológicas semanais, que facilitam a comercialização de produção agrícola, e aquelas que não estão diretamente vinculadas à produção de agrícola, ou também elas associam nesse mercado a produção de pães, doces, artesanatos. Então são feiras em que existem produtos orgânicos, mas não necessariamente, porque a certificação de orgânicos também não é tão simples e barata, mas que muitos dos alimentos levam o selo de livres de agrotóxicos. Então, as famílias que visitam essas feiras têm a oportunidade de ter acesso a alimentos que vêm direto do produtor, com qualidade e com uma diversidade enorme, que além de frescos, e os preços na região geralmente não são superiores aos preços dos supermercados, então são ambientes que têm pontos favoráveis, né, positivos para quem comercializa, como quem consome. Outro exemplo que eu trago é o movimento de qualificação e certificação de produtos orgânicos, que teve um embrião, uma cooperativa local, chamada Cooperativa de Agricultores Agroecológicos de Terra Nova do Norte, a Cooperagrepa. Essa Cooperagrepa, ela faliu, mas ela deixou na região um embrião para a criação de redes de produção, marketing, consumo e assistência na certificação orgânica. Eles estavam vendendo melado ou melaço, depende da região, o nome varia, de cana, para a Europa, inclusive com garantia de quais eram os nutrientes desse produto. Então, quanto ele tem de tais minerais, de acordo com a qualidade do solo. Então, quanto melhor o cuidado com o solo, quanto mais macronutrientes e micronutrientes nesse solo, melhor a qualidade do alimento e melhor a renda desse produtor, porque ele consegue encontrar a melhor qualidade, não só qualidade, reconhecimento da qualidade do seu produto nos mercados nacionais e internacionais. São mais uma ilha de sustentabilidade. E, por fim, eu quero trazer como exemplo a participação dos agricultores em redes de sementes. Elas não existem só no norte de Mato Grosso. Na Amazônia existem outras redes de sementes, elas são de âmbito nacional, mas muito forte, a sua presença é muito forte na Amazônia. E o que são essas redes? Geralmente elas começam com mulheres que se integram a instituições, como organizações não governamentais e prefeituras, e começam a coletar sementes florestais e comercializam essas sementes. Há registros de lugares que nós visitamos em que as mulheres começaram e os maridos falavam, as mulheres, isso é um homem, vai coletar semente. Hoje quando nós visitamos essas propriedades, os homens estão coletando com as mulheres, os filhos e os sobrinhos e os vizinhos, porque viram na coleta, no armazenamento e comercialização de sementes florestais uma possibilidade de renda. Eles agregam renda àquela que eles já têm da propriedade e contribuem para a restauração florestal no mercado interno e externo, que essas sementes são distribuídas por redes que têm amplo alcance. Então, esses são alguns exemplos. Eu comecei falando um pouco sobre
os problemas da região. Tive que fazer um breve histórico corrido. Se vocês tiverem mais dúvida, eu conto mais histórias sobre essa região. E finalizei agora falando um pouco de algumas dessas ilhas de sustentabilidade para trazer exemplos que indicam que a sustentabilidade na agricultura é possível e que ela depende de iniciativas. Ela pode ser uma política, ela pode ser uma iniciativa local, e ela pode ser resultado de uma pressão externa, principalmente a pressão colocada pelo consumidor. Há vários exemplos que mostram que, quando o consumidor cobra qualidade nos produtos e cobra que o sistema de produção seja, que respeite quem está participando dele, o homem, a mulher, e o meio ambiente, com suas características, essa mudança pode acontecer. Então, muito do que acontece lá no campo está nas nossas mãos aqui na cidade. Então, assim, eu finalizo minha fala e permaneço aqui aberta para as respostas e as conversas que seguirão. Obrigada. E geralmente a gente acompanha pelos meios de comunicação a região amazônica no debate mundial, e você pode trazer para a gente aí uma vivência muito diferenciada do que às vezes a gente encontra apenas pela mídia, não é? Então, muito interessante. Eu queria depois que você desenvolvesse algo mais sobre a importância, como você disse, da informação para mudar hábitos, comportamentos. Você acha que tem uma experiência internacional também na Europa, que seria interessante você também compartilhar conosco qual que é esse conceito de sustentabilidade na prática lá, né, no continente europeu. Mas eu vou tentar trazer aqui o nosso companheiro Mauro Júnior, ele é aqui também da região de Manhuaçu. Mauro Júnior já está conosco aí? O Mauro, ele é graduado em administração de empresas, está se especializando agora na certificação de propriedades rurais e tem uma relação muito grande com essa questão da sustentabilidade na agricultura. Mauro, boa noite, seja bem-vindo. Como é que está a sua conexão aí para participar conosco? Boa noite, querido, seja bem-vindo. O Mauro está com dificuldade. Acho que o sinal dele está fraco, né? Ô Marla, vamos trazer, companheiro Nelson, a primeira questão que apareceu aqui, acho que foi da companheira Solange, se você quiser apresentar na tela novamente, não é, a questão que ela apresentou, e seria interessante a Marla já abordar essa situação que ela está trazendo aqui. Se o Nelson puder colocar para a gente novamente a questão da companheira Solange. Marla, você acredita que a sustentabilidade pode ser uma alternativa para não acabarmos com os poucos recursos naturais que ainda existem, né? Obrigada pela pergunta, Solange, com certeza. O que nós precisamos definir é que tipo de sustentabilidade, ou que tipos de sustentabilidade desses nós estamos falando, porque nós não podemos olhar tudo como se fosse homogêneo, né? Tem várias formas de agriculturas. Então, só na região de Alta Floresta, ou na região norte de Mato Grosso, agricultores familiares, pequenos e médios produtores, mas também extrativistas, populações indígenas, algumas etnias que também praticam agricultura. Então, são várias formas de agricultura, e esses modelos usados, modelos produtivos usados na agricultura, eles impactam mais ou menos o meio ambiente. Então, como nós podemos usar esses modelos mais sustentáveis para garantir que nossos filhos e netos ainda tenham acesso ao que nós temos, né? Ouvir o passarinho, ver a arara. Eu tive a oportunidade de ver uma onça um dia desses. Então, como nós podemos garantir que eles também vão poder ter essa experiência? Existe um pesquisador da área de sustentabilidade que chama José Eli da Veiga, que é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo, e ele fala que
Quando foi cunhado o conceito de sustentabilidade, se falava em atender as necessidades, como nós podemos atender as nossas necessidades, permitindo que as gerações futuras também atendam às necessidades delas. E ele fala, não são só necessidades, são liberdades, são oportunidades. Quais são as possibilidades de vida que essas pessoas escolhem e como elas gostariam de viver? Será permitido com o que nós vamos deixar para elas? Então, objetivamente, respondendo a pergunta da Solange, a sustentabilidade, ela é ampla, então, para nós conseguirmos definir como ela modifica as práticas e como ela efetivamente produz resultados, precisamos trabalhar com indicadores. Então, que indicadores nos apontam que o modelo de produção agrícola está sendo sustentável? Tudo isso precisa ser construído na academia, já está sendo, mas precisa ser sempre melhorado e cada região exige os seus. Se nós estamos falando em sustentabilidade e queremos garantir que os ecossistemas permaneçam protegidos, nós temos que falar em aumento de produtividade, nós temos que falar em diversificação de produção, e, em última instância, nós temos que pensar o modelo de desenvolvimento do país. Nós queremos mesmo continuar produzindo soja na extensão que nós produzimos, milho na extensão que nós produzimos, ou nós queremos discutir a diversificação dessa produção, o fortalecimento do desenvolvimento dos territórios. Então, existem várias possibilidades e elas dão conversa para muito tempo, mas nesse ponto talvez seja o mais importante, nós pensarmos se queremos sustentabilidade, qual e como fazê-la. Ela, sim, são possibilidades, são caminhos que podem melhorar muita coisa, nós precisamos definir se nós queremos trilhá-los ou não. Beleza. O companheiro Nelson já quer se manifestar, mas vou aproveitar aqui a presença do Mauro, Nelson. Se você permitir, eu vou apresentá-lo, ele já está na tela conosco. Vamos ver se agora a gente consegue conexão com o Mauro. Mauro, boa noite, seja bem-vindo. Eu já manifestei aqui que você tem graduação em administração, se especializou, está se dedicando à certificação de propriedades rurais, aqui na nossa região, que tem a vocação mais para a agricultura, também um pouco de pecuária. Fala um pouquinho dessa sua relação com o tema sustentabilidade. Para certificar uma propriedade, ela tem que ser sustentável, é isso? Boa noite. Oi, Senise, boa noite. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. Me perdoem pelas quedas, está fazendo muita volta. Sim, Senise, quando a gente pensa em sustentabilidade na agricultura, e aí até pegando um ganchinho no que a Marla estava falando agora no finzinho, né, uma relação muito grande, né, porque, por exemplo, os principais protocolos de certificação, todos eles estão embasados no tripé da sustentabilidade, né, então é muito comum que, por exemplo, na soja agora está começando um trabalho de certificação da cadeia, que é uma coisa muito interessante, assim como no milho. Os escopos eles passam então por requisitos relacionados, por exemplo, aspectos sociais, né? Então, não só a relação do empregador com os funcionários, mas também com o impacto, o envolvimento ali na comunidade. Se estende ao aspecto, principalmente, a necessidade que os agricultores tenham e respeitem as áreas de reserva legal, de preservação permanente, enfim. E o que a certificação faz nada mais é do que exigir, né, ou cobrar que o produtor ou o agricultor ele respeite, né, ele se adeque a esses requisitos. E uma vez que ele faz isso, né, ele com a certificação é uma forma de estar comprovando para o mercado que ele adota, né, e respeita o que a gente chama de boas práticas agrícolas. Ótimo. E com certeza agrega valor ao seu produto, né? É um dos grandes objetivos, né, Mauro, acima de tudo, né? Creio que o agricultor sempre está buscando o aspecto financeiro, ele não pode ser desprezado, né? Tem sempre esse objetivo por trás, né? Exato, exatamente. Por exemplo, né, uma dor muito grande relacionada ao aspecto da certificação, nem em si atrelada à sustentabilidade, mas a certificação em si,
que é um processo até então muito burocrático e muito moroso, muitos produtores acabam que não adotam, né, os protocolos de certificação relacionados a esse custo. Porém, do outro lado, né, o mercado, seja o consumidor final, por exemplo, no caso do café, ou o intermediário, como as tradings, as indústrias, os torrefadores, né, esses outros players, né, mais ligados à ponta do consumo, reconhecem a importância da sustentabilidade. Entendem que quando a gente fala de sustentabilidade, tá, na cafeicultura, que é o mundo que eu vivo, a certificação ela é o principal instrumento de comprovar que o O Mauro. fato é um produtor sustentável, né? E por conta disso, paga-se o prêmio, por exemplo, esse instrumento. Pena, a gente está tendo... Ô, Marla, ô, Mauro, de vez em quando o sinal está variando, mas deu para a gente compreender aí o seu raciocínio. Vamos trazer o companheiro Nelson. Nelson, fique à vontade aí para elaborar o seu questionamento. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Aí, na realidade, quando a gente vai falando de sustentabilidade, eu me recordo aqui de uma finalização do promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, numa apresentação que ele fez, que ele, no final ele mostra assim, está tudo interligado. Né? E eu uso até esse mesmo jargão para falar sobre essas coisas. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o quanto que vocês percebem a necessidade da comunicação, da informação de qualidade para que esta sustentabilidade se sustente. Aí, Marla, é o que eu queria saber, né, que você aprofundasse mais, né? Você relatou para a gente que a partir do momento que as famílias vão obtendo informação, conhecimento, elas mudam as suas práticas, é isso? Legal, eu gosto desse tema e eu iria além, eu ampliaria ele para falar um pouco também sobre o acesso à informação, não só falar da qualidade dela, mas também do acesso. Nós desenvolvemos uma pesquisa nacional no ano passado de saúde rural e um dos componentes que me chamou muita atenção foi o nível de escolaridade da população rural brasileira. É um problema que é histórico, né? Podemos voltar lá em Monteiro Lobato e ver a descrição de Jeca Tatu, a gente tem uma ideia do que era o rural, e muito desse rural ainda está entre nós. Então, a questão é importante falarmos de qualidade da comunicação e da informação, principalmente, mas também do acesso e do processamento, da compreensão dessa comunicação. Porque se eu falo aqui de uma região que é principalmente rural, eu estou falando de uma região em que uma parcela importante da população tem um nível de escolaridade muito baixo. No meio rural, cerca de 50% tem, no máximo, 4 anos de estudo. Como é esse processamento dessa informação? Como fica esse acesso à informação quando ele começa a chegar a essas propriedades rurais por meio da internet, por meio da TV a cabo, como não existia, e de repente ele chega, e como é que essas famílias interpretam? O que capacidade elas têm para julgar o que elas estão lendo, por exemplo, com o que vem no grupo de WhatsApp da família, né? Como essa informação é acessada, quando eles têm acesso, e como eles conseguem julgar o que é aquilo em termos de veracidade. Nós estamos vivendo um mundo de muitas verdades. Quando nós, às vezes, temos dificuldades de decifrar e precisamos ir atrás, qual é a origem dessa informação, que créditos ela tem, imagina essas pessoas que talvez pela primeira vez estão tendo acesso a informações diretamente
meios de comunicação, que até então elas vinham da vizinhança e da igreja, por exemplo. Qual a importância de tudo isso? É uma mudança de hábitos, os estilos de vida no campo da saúde, que é uma das áreas que eu mais me dedico, os estilos de vida são definidos pelo acesso à informação de qualidade com mudanças de comportamentos, hábitos e comportamentos. Quando essa informação não é de qualidade ou quando não existe o acesso, os comportamentos permanecem o mesmo. E quando a informação é equivocada, a situação pode ficar muito pior, porque o contrário pode ser feito, por exemplo, o que nós assistimos em relação ao aumento de obesidade, de várias doenças crônicas, porque existe muita dúvida sobre a qualidade dos alimentos. Se acha que esse alimento comprado no supermercado, ele é mais saudável, muitas vezes, do que o alimento produzido. Então, o agricultor deixa de produzir e compra. É claro que tem uma série de vantagens, inclusive algumas em relação a preço e facilidade no mercado em que a mulher também começa a trabalhar em outras coisas, não só atender a casa como ela fazia até então. Mas, ali é importantíssimo o acesso à informação e a chegada dos meios de comunicação para que esse acesso exista, mas principalmente que essas pessoas tenham um nível de escolaridade cada vez melhor para que elas consigam processar essas informações. Obrigada. Nada. O nosso presidente acabou de participar agora também, desejando boa noite, parabenizando a iniciativa, o nosso presidente, companheiro João Paulo. Companheiro, o nosso palestrante Wagner Gervásio, doutor, ele agora está nos acompanhando, companheiro Nelson? É possível a gente interagir com ele, a gente trazer aqui a rica informação dele? Na realidade, Wagner, a gente está aguardando ele ligar o vídeo dele, que está desligado. Oi. Aí, chegou o Wagner. Voltei. Eu vou pedir licença agora para vocês, para a gente deixar o Wagner em tela cheia. Wagner, eu já tinha no início aqui feito a sua apresentação, mas eu gostaria que você, em 30 segundos, falasse um pouquinho aí sobre o seu currículo, sua trajetória e de onde você está falando conosco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu sou Wagner Gervásio, engenheiro agrônomo, doutor em engenharia agrícola, filho de agricultores familiares aposentados, e eu estou falando com vocês de Alta Floresta, no bioma amazônico, no estado de Mato Grosso. Inclusive, eu me surpreendi recentemente com um registro do Wagner, ao lado do padre Renato Borges, e ele é aqui da nossa região. Você sabia que ele é aqui de Mutum, próximo aqui da minha cidade? Não sabia. Pode falar com ele, que você falou com Senise, jornalista, radialista. Um abraço para o padre Renato Borges. Vou falar sim. Ô, Wagner, se quiser colocar a sua apresentação para a gente desenvolver, você puder ser um pouco mais breve aí, em função da queda de conexão, tá ok? Fique à vontade. Okay. Valeu, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Ok. Tá dando um probleminha aqui de... Enfim. Deixa eu ir falando, então. Me parece que não vai dar certo aqui a apresentação. Deixa eu tentar novamente. Programa ao vivo, aqui. Então, eu estou falando com vocês desse local, né? Desse lugar, do Mato Grosso, da Amazônia Mato-Grossense. Meus pais chegaram aqui na década de 80, são paranaenses. Vivemos nessa casa, na zona rural de Alta Floresta. A energia acabou de vez em quando, acaba na zona rural, e aí demora um pouquinho para voltar. Então, eu vivo numa comunidade eclesial de base, onde eu sou coordenador. Essa comunidade dá uns 22 quilômetros da cidade, e é uma comunidade de agricultores familiares. Tem agricultor que trabalha com guaraná, com gado bovino, branco, com leite, empregados, aposentados, idosos, enfim. E o leite é o carro-chefe aí da produção aqui da comunidade. Então, quando a gente fala em agricultura, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? A história da agricultura tem mais de 10 mil anos. E quando a gente fala, então, em atividade agrícola, 10 mil anos antes de Cristo, na verdade, né? Ou seja, vai dar mais de 12 mil anos aí de agricultura. Então, a agricultura, com a descoberta da agricultura pelas mulheres,
possibilitou a formação dos primeiros aglomerados humanos, ou seja, das primeiras cidades, vamos dizer assim, né? Isso seres humanos mais ou menos fixos. Então, a gente deixa de ser nômade, né, que a gente vivia caçando, pescando, coletando raízes, enfim, e a gente passa a ser sedentário, onde a gente se fixa numa determinada região, principalmente próximos aos rios, né, Tigres, Eufrates, enfim. Então, de lá para cá, com a descoberta da agricultura, muita coisa mudou, muita coisa se transformou, e a agricultura ela foi se espalhando, então, pelo mundo inteiro. E com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento de técnicas, possibilitou, então, o aumento de oferta de alimentos e a melhoria, consequentemente, da dieta humana. Então, desde o século XVI, quando o Brasil ele foi ocupado, ele foi invadido, ele foi colonizado, né, ele já definiu o seu modelo agrícola de desenvolvimento, que é um modelo exportador, né, primeiro o pau-brasil, depois veio cana-de-açúcar, enfim, até nos dias de hoje, a riqueza, então, do Brasil, ela se apoia em produtos primários, com produtos agrícolas, então, respondendo por parte do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, quando a gente fala no campo brasileiro, no rural brasileiro, nós estamos falando em um território de pluratividade e de multifuncionalidade, ou seja, a gente está falando de um rural de agriculturas. Então, quando nós falamos em agricultura, nós estamos falando basicamente em dois segmentos, que é o agronegócio e a agricultura familiar. Claro que existem outros segmentos, como, por exemplo, a agricultura camponesa, tem os ribeirinhos, os indígenas, enfim, mas basicamente vamos tratar aqui sobre o agronegócio e a agricultura familiar. Então, o agronegócio é um modelo de desenvolvimento que ele se estende desde antes da porteira, que a gente chama, né, ou seja, desde a produção dos insumos, passando então pelo processo produtivo propriamente dito, pela produção de grãos, enfim, de commodities, que a gente chama de dentro da porteira, e até o escoamento dessa produção e a sua comercialização, que nós chamamos de depois da porteira. Então, o agronegócio, ele produz basicamente commodities, ele produz monoculturas, enfim, e ele contribui, então, para o equilíbrio da balança comercial, gera empregos, tem boa participação no PIB e também uma pequena participação na produção de alimentos. E em 2020, a agricultura, ela participou, ela participa, porque o ano não encerrou, né, cerca de 21% do PIB brasileiro. Já a agricultura familiar, ela tem uma dinâmica totalmente diferente do agronegócio, possui características distintas dessa agricultura não familiar. Então, na agricultura familiar, a propriedade, ela é administrada, ela é compartilhada pela família, e toda a atividade produtiva agropecuária da propriedade é a principal fonte de renda, é a principal fonte de renda, não significa que não existam outras fontes de renda. Então, a agricultura familiar, ela produz mais de 70% de todo o alimento que a gente consome diariamente. A agricultura familiar, ela também gera emprego, gera renda. Cerca de 70% de todos os estabelecimentos no Brasil tem entre 1 e 50 hectares, são da agricultura familiar. E de todo o pessoal que é ocupado na agropecuária brasileira, a agricultura familiar representa cerca de 10 milhões de pessoas, ou seja, a agricultura familiar, ela ocupa 67% do pessoal ocupado na agropecuária no Brasil. Isso equivale a 20% de toda a produção agropecuária brasileira, ou seja, 107 bilhões de reais é produzido pela agricultura familiar. Então, se a gente for comparar a área e o número de estabelecimentos entre a agricultura não familiar e a agricultura familiar, a gente vê uma grande diferença. Com relação à área, 77% de toda a área agricultável no Brasil pertence à agricultura não familiar e 23% da agricultura familiar. Nesses 23%, são 80 milhões de hectares. Já com relação ao número de estabelecimentos, 77% dos estabelecimentos brasileiros rurais são da agricultura familiar, ou seja, 3,9 milhões de estabelecimentos, enquanto que a agricultura não familiar soma 23%, então, de estabelecimento. Então, a gente tem uma grande área aqui na agricultura não familiar, enquanto que nos estabelecimentos a gente tem a maioria dos estabelecimentos aí da agricultura familiar. Então,
Como eu disse lá atrás, a agricultura familiar ela é responsável pela produção de mais de 70% de tudo que nós consumimos no Brasil. No mundo, segundo a ONU, esse valor chega a 80%. O Brasil, ele ocupa a 8ª posição entre os países que mais produzem alimento, quando é considerada somente a agricultura familiar. Então, se a gente tirar a produção do agronegócio, fica só com a produção da agricultura familiar, o Brasil ocupa o 8º lugar em produção de alimentos no mundo. E aí, eu coloquei aqui alguns desafios, né, que a gente precisa discutir, conversar, para que a gente possa, então, ter uma agricultura mais sustentável, né? Então, uma primeira questão, que é um grande desafio para os agricultores, para os produtores, sejam eles pequenos ou grandes, é entender que não basta somente produzir. É importante que os camponeses, que os agricultores familiares, que os produtores, eles também considerem toda a cadeia produtiva, não só a produção, mas desde lá a produção de insumos até a comercialização, até o escoamento da produção, ou seja, até chegar ao consumidor. E isso, o desafio nisso é que é necessário, então, a profissionalização, a capacitação, a formação, né, desses agricultores, para que eles possam, de fato, entender todo esse processo, toda essa cadeia, porque é um desafio, a administração, a gestão da propriedade rural, ela é um desafio, né, para os nossos agricultores, principalmente aqui da nossa região. Geralmente os agricultores sabem produzir, mas a parte de administração, de gestão, fica a desejar. Então, é necessária a profissionalização. Ultimamente, na agricultura, tem havido a especialização, ela está se tornando cada vez maior, principalmente na produção de leite aqui na nossa região. Então, os agricultores estão se especializando, por exemplo, na produção de leite, né? E isso acaba diminuindo, então, a diversificação, tanto nas pequenas e nas médias propriedades. E isso acaba, então, tendo maiores problemas, maiores riscos. Então, é um outro desafio, essa questão da diversificação da produção nas propriedades pequenas e médias. Então, as cadeias de produção de alimentos, elas tendem as cadeias de produção de alimentos tentam estender, então, a transparência e a rastreabilidade do produto agrícola até a propriedade. Hoje, existem medidas de manejo ambiental, de bem-estar de trabalhadores, de animais, de segurança alimentar. Então, isso cria novas tarefas e responsabilidades para os agricultores, para nós, extensionistas e pesquisadores. Então, a gente tem que procurar buscar esses novos desafios aí, né? O manejo ambiental, o bem-estar dos trabalhadores, questão da segurança alimentar, enfim. Então, a gente também tem vivido, ultimamente, um mundo uns consumidores mais exigentes, né? Principalmente dos países mais industrializados, que acabam comprando, importando os nossos produtos, né? E eles acabam exigindo uma variedade cada vez maior de créditos, de qualidade antes de comprar esses alimentos. Então, o mundo está exigindo que a gente, não só a gente, mas que todas as partes do mundo tenham uma agricultura mais racional, uma agricultura mais sustentável, né? No Brasil, com a modernização da agricultura, lá, depois da Revolução Verde, nas décadas de 60, 70, 80, trouxe o desenvolvimento econômico e tecnológico. Porém, junto a esse desenvolvimento econômico e tecnológico, essa modernização da agricultura também trouxe alguns problemas, como a degradação e o esgotamento dos recursos naturais. A gente tem observado ultimamente, né, como que tem crescido o desmatamento, queimadas, enfim, na região, principalmente a Amazônia. Também aconteceu a concentração fundiária, a concentração de renda e, consequentemente, o êxodo rural e a violência no setor rural. Então, embora a sustentabilidade da agricultura ela seja defendida e almejada por diferentes setores e por diferentes segmentos sociais, ela ainda, para muitos, ela parece ser utópica. Não é o nosso caso, né? As alternativas, então, de manejo agrícola sustentável, que permite a minimização de danos ambientais, elas acabam esbarrando, muitas vezes, em interesses econômicos distintos. Então, quando a gente se fala em manejo agrícola sustentável, em sustentabilidade na agricultura, infelizmente, a gente tem alguns setores econômicos, eles são mais conservadores, e eles acabam, então,
por minimizar, então, essa questão, ou não ter muito interesse nisso. Além disso, mesmo quando se observa uma melhora na relação agricultura e meio ambiente, por meio de tecnologias menos agressivas, essa nem sempre está associada a uma sustentabilidade ambiental. Então, para muitos, sustentabilidade, ela visa apenas a questão econômica, ou, em alguns casos, a sustentabilidade ambiental, e esquece do tripé lá, do terceiro tripé da sustentabilidade, que é a questão social. Então, aqui eu elenquei alguns desafios na área ambiental, social, econômica e territorial. Eu penso que, como desafio ambiental, como a agricultura é uma atividade que causa impactos ambientais, o desafio, então, vai consistir em buscar sistemas de produção agrícolas que sejam adaptados ao ambiente, de tal forma que a dependência, então, de insumos externos e de recursos naturais não renováveis seja mínima. Então, quanto menor for a dependência de insumos, mais sustentável vai ser a agricultura. Então, a gente precisa pensar nesse desafio ambiental, em buscar sistemas de produção que sejam mais próximos da natureza possível. Com relação ao desafio econômico, a agricultura é uma atividade que ela gera lucro, ela gera renda, seja a curto, médio e longo prazo, de produtos que têm valor comercial, tanto maior quanto maior for o valor agregado. Então, o desafio econômico da agricultura consiste em adotar sistemas de produção e de cultivos que vão minimizar perdas e desperdícios. A gente tem no Brasil desperdícios enormes com relação a produtos agrícolas, né? E também que apresentem produtividade compatíveis com os investimentos feitos, porque muitas vezes os produtores, eles realizam investimentos, porém, a produtividade não é aquela que eles sempre almejam. E também estabelecer mecanismos que vão assegurar a competitividade do produto agrícola no mercado, seja no mercado interno ou no mercado externo. Com relação ao desafio, que vão assegurar, então, geração de renda para o trabalhador e para a trabalhadora, e também que disponha de condições dignas de trabalho, não só gerar trabalho e renda, mas também que tenha condições dignas, né, com remuneração compatível, enfim. E é necessário que a produção agrícola contribua também para a segurança alimentar e nutricional dos agricultores, dos camponeses, enfim, de um país, de uma determinada região. Com relação ao desafio social, eu acredito que é necessário, então, construir novos padrões de organização social, como cooperativas, associações de produção agrícola, para que se possa, então, ter uma reforma agrária compatível com as necessidades locais, com a gestação de novas formas de estruturas produtivas. O desafio territorial é buscar a viabilização de uma efetiva integração agrícola com o espaço rural, por meio da pluratividade e de multifuncionalidade desses espaços. Então, quando a gente fala em agricultura, a gente está falando em pluriatividade e multifuncionalidade. Pluriatividade porque a agricultura eu até chamei no início da minha apresentação, de agriculturas, porque é um exercício combinado de atividades agrícolas e não agrícolas remuneradas. Então, existe uma pluriatividade, né, no campo brasileiro, no rural brasileiro, sejam atividades agrícolas ou não agrícolas, por exemplo, atividades de artesanato, dentre outras atividades que não são consideradas agrícolas. Ou, muitas vezes, tem pessoas que vivem no campo, mas trabalham na cidade. Ou o contrário também, tem pessoas que vivem na cidade e trabalham no campo. E também essa multifuncionalidade desses espaços, desse território, que é o conhecimento e a valorização das funções não mercantis e de caráter político, de caráter ambiental, de caráter social, de caráter ético da agricultura. E o desafio tecnológico, né, que é urgente, então, que se desenvolvam novos processos produtivos, onde as tecnologias sejam menos agressivas ambientalmente e que mantenham uma adequada relação com a produção e a produtividade. Já existem diferentes níveis tecnológicos, diferentes tecnologias na área da sustentabilidade, como os sistemas agroflorestais, por exemplo, que são sistemas altamente complexos e produtivos ao mesmo tempo, né, e que trazem todo esse respeito aí com relação ao meio ambiente. Então, é necessário uma nova agricultura, que concilie, então, processos biológicos, processos geoquímicos e processos físicos,
com os processos produtivos. E a gente precisa pensar também nessa agricultura, na questão social, na questão política, na questão econômica, na questão cultural, na questão ambiental, né? Ou seja, a gente precisa construir uma agricultura sustentável. E aí, de que agricultura sustentável nós estamos falando? Existem várias correntes, né? A agricultura biodinâmica, a agricultura ecológica, a orgânica, a biológica, a natural, a permacultura, e todas essas correntes de agricultura, elas são chamadas de alternativas, que surgiram nos anos 60 e 70, ou até mesmo antes, e que juntas formam, então, a agroecologia. A agroecologia, ela é um enfoque científico, ela é uma ciência, ela é um modo de vida, enfim, depende aí de qual autor você vai estudar, de qual concepção você vai estudar, mas, geralmente, a agroecologia, então, ela é um estilo de vida, é uma ciência ao mesmo tempo, que, então, apoia a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural, de agricultura que a gente chama de convencional, de agricultura patronal, para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas mais sustentáveis. Então, essa abordagem dessa agricultura sustentável, ela deve se basear no conhecimento que a gente tem hoje dos ecossistemas terrestres, de que o equilíbrio da natureza ele é extremamente delicado, né, ele é instável, e de que a humanidade pode modificar de maneira irreversível os ecossistemas, de que a Terra não é um reservatório ilimitado de recursos, pelo contrário, a gente está vivendo aí vários problemas, várias crises, principalmente climáticas, né? E no longo prazo, a sociedade jamais é indenizada pelos danos ambientais e pelos desperdícios de recursos naturais, e o fictício bem-estar de alguns segmentos sociais se dá às custas da exploração real e atual de alguns excluídos, e também pelo comprometimento das novas gerações, que tendem a se deparar com problemas sociais e econômicos cada vez mais complexos. Esse texto, essa palestra, eu estudei esse texto da Maria Leonor Lopes e da Jalcione Almeida. É um artigo publicado na revista Ciência e Ambiente, no ano de 2004, e o título é Agricultura e Sustentabilidade, Contextos, Desafios e Cenários. Então, eu agradeço aí a participação e o convite, primeiro, né, e a participação de todos vocês. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo agora, tirar as dúvidas, e desde já eu desejo um feliz 2021 para todos. Quem que é esse cara que está falando? Ok, obrigado, professor Dr. Wagner, pela exposição. Nós vamos trazer agora na tela a participação da professora, companheira Leão também, Isabel Marques, companheiro, se puder trazer aqui para que os dois possam desenvolver a respeito desse assunto. Ela traz aqui uma abordagem muito interessante sobre políticas públicas que incentivam a sustentabilidade, né? Mais ou menos nesse aspecto que deu a entender da sugestão dela, né? Gostaria de saber quais são os caminhos, tendo em vista as políticas públicas para que as práticas sustentáveis e a assistência técnica cheguem, de fato, aos pequenos produtores de forma mais efetiva. E até nosso companheiro Mauro, que participou agora há pouco, ele nos trouxe aqui um pouco sobre esse assunto no aspecto de Minas Gerais. Nós temos aqui o Certifica Minas, desde 2006, que envolve a empresa de extensão rural, a Emater, e também o Instituto Mineiro de Agropecuária para certificação. Eles é que fazem a auditoria nas propriedades para cederem essa certificação. E tem até um certificado específico para produtos sem agrotóxicos, né? O Mauro trazia isso aqui. E eu pergunto para vocês percebem esse tipo de postura em outras regiões do país? A gente tem essa grande polêmica aí do governo federal, que me parece que vai na contramão ou não. Eu queria que vocês desenvolvessem a respeito disso. A Marla, vamos começar com a Marla, por gentileza. Uma questão espinhosa, né? Tem muito a ter sobre isso, tem muito que conversar sobre isso e tem um cunho político muito forte, né? A forma que a assistência técnica acontece, o direcionamento que é dado aos modelos de produção agrícolas, eles são políticos. São definições políticas e são escolhas de acordo com o que é tomado como
diretriz para o desenvolvimento agrícola do país. As políticas públicas, elas evoluíram muito para a agricultura familiar nas últimas décadas, podemos dizer assim, com definição, inclusive, do que é agricultura familiar, e nosso conhecimento nos mostra que sem políticas a agricultura familiar não avança. Ela precisa, sim, ter acesso a recursos, ela precisa ter a criação de cadeias de comercialização, ela precisa ter assistência técnica especializada, mas ela também precisa escolher, ou ter alguém que escolha qual é o caminho que vai seguir, porque uma assistência técnica que ensina a usar veneno numa região que quer produto saudável parece um pouco contraditório, às vezes, muitas vezes para o próprio agricultor, não só para o consumidor. Teve uma fala sua, Senise, anterior, que você comentou que a mudança de postura do produtor, por exemplo, com a certificação, ela está diretamente relacionada à renda, mas não só isso. Nós conhecemos, Wagner e eu, uma propriedade de produção de café com certificação com selo orgânico na comunidade Guadalupe, e que é uma pequena propriedade rodeada por uma lavoura de soja. O selo está sempre em risco, ou correndo algum risco em algum momento o agricultor perder esse selo. Então, essa escolha sobre a qualidade do produto, ela é um dilema para o produtor, é um dilema para o consumidor, e ela é uma questão política. Nós temos plena capacidade de formar um país preocupado com a qualidade do meio ambiente e dos nossos alimentos e da saúde, mas isso passa por várias discussões e por várias forças políticas a favor e contra, e nessa queda de braço vai ficando aquele lado que vai ganhando. Então, o que nós conhecemos hoje é o lado que está ganhando, e nós vamos ter que ficar aqui levantando todos os dias e nos organizando e criando mais forças ainda para ver se a gente consegue colocar em prática esse mais saudável que a gente deseja, em termos ambientais e de alimentos, saúde e assim por diante. É político. Obrigada. Wagner, por gentileza. Extremamente político, né? Aliás, tudo que nós fazemos é político, né? Então, a gente precisa ter em mente que tipo de sociedade a gente quer construir, que tipo de país, qual é o projeto de país que a gente quer, qual é o projeto de estado que a gente quer, qual é o projeto de município que a gente quer, qual o projeto de agricultura a gente quer, né? Então, passa também por isso, pelas organizações sociais, né, sejam elas do campo ou da cidade, para que a gente possa também definir, construir padrões de consumo, né, no caso de alimentos mais saudáveis, para que a gente possa discutir, para que a gente possa brigar, né, por políticas e por espaços, para a gente construir essa agricultura sustentável, né. Não é fácil, devido aos interesses econômicos, interesses políticos, mas a gente precisa ir para o embate, a gente precisa ir para a luta, né, para que a gente possa levar esse conhecimento científico, esse ideal também, né, de sociedade, que é uma agricultura que respeite o meio ambiente, que seja produtiva, que produza alimentos saudáveis, e que, ao mesmo tempo, respeite a natureza. É possível. Essa dicotomia entre produção e preservação, ela é uma falácia, né, ela é falsa, não existe essa dicotomia, é possível se produzir, sim, sem agredir o meio ambiente, né, isso já está mais que provado, já há vários anos, vários cientistas, pesquisadores, e até mesmo agricultores, camponeses, enfim, vêm demonstrando que é possível a gente produzir um alimento saudável em harmonia com a natureza, até mesmo em grande escala. É possível, sim, a produção de soja orgânica, enfim, de sistemas agroflorestais em grandes áreas, como, por exemplo, em São Paulo tem uma fazenda de um ex-piloto de Fórmula 1, que tem uma fazenda que trabalha com sistemas agroflorestais. Enfim, eu penso que é uma questão também de, como a Marla disse, né, de política, de organização, e da gente estar se colocando aí a serviço, né, para que a gente possa buscar essas políticas públicas, ir para o embate, para a luta mesmo. Eu penso que é por aí.
Então, a gente tem percebido que esse debate ele tem estado em evidência ultimamente, principalmente essa relação com a nossa Amazônia, né, e as queimadas. As pessoas têm discutido com muita frequência, né, de âmbito internacional, a questão da sustentabilidade e a produção agrícola no Brasil. E o Dr. Wagner acabou de dizer que é possível, né, a gente conciliar, ter essa relação mais harmônica. Mas sempre se atrela, como você disse, Wagner, que é contraditório, né, essa questão de que a questão ambiental, a ecologia, a defesa pelos recursos naturais pode inviabilizar a produção. Ô, Marla, como é que você percebe esse debate? Existe muito equívoco com relação a isso, o que a mídia apresenta, os líderes internacionais, o foco para o Brasil nessa questão da ecologia. Como é que você analisa o debate que acontece mundialmente? Para mim, né, a pergunta, eu tinha entendido que a pergunta era para o Wagner. Eu vou trazer alguns aspectos da experiência de algumas das nossas vivências sobre o que muda e como o Brasil é visto de fora. Eu acho que é bom a gente parar, às vezes, para nos atentarmos ao que os outros dizem sobre nós. Eu me lembro no tempo que eu passei na França, eu fui fazer uma palestra e a equipe que estava organizando a palestra me falou assim, olha, começa falando que você é agricultora, fui agricultora até os 21 anos de idade, depois que você é professora, depois você fala que você mora na Amazônia, e depois você fala que você está fazendo doutorado. Ou seja, a ordem, ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. E eu peguei o hábito de sempre chamar atenção para isso, né, pelo fato de ser agricultora e de ter passado por toda essa experiência do rural, e observar o que, a partir disso, né, cada vez mais, como eles nos olham, né. Nós somos vistos como um país com um grande potencial, eu vou falar do ponto de vista dos franceses, eles gostam muito de nós, e eles nos veem como um país que pode trazer as grandes soluções mundiais. Tem um filósofo, Bruno Latour, ele publicou há algum tempo um material muito interessante em que ele chama atenção para a dicotomia que nós estamos vivendo no país hoje, principalmente em termos políticos, né? Do lado A e lado B, e ele nos coloca nas discussões que nós estamos das discussões mundiais em termos ambientais e das mudanças em práticas, porque nós temos potencial, temos resiliência para isso, e podemos, sim, modificar não só percepções, mas práticas mundiais a partir do que nós temos aqui. Nós temos esse potencial. O que nos falta, na opinião deles, é tempo. Tem uma palestra que eu assisti uma vez em Cuiabá, que o pesquisador contou uma história que ele, numa entrevista com o chinês falou assim, vocês têm... Quanto tempo de história vocês têm? Vocês já estão exigindo tudo isso de vocês? Então, talvez a gente tenha que passar por esses períodos de quebrar a cabeça, errar, acertar, ir aprendendo e construindo a nossa identidade, nos fortalecendo, porque potencial para sermos grandes numa perspectiva mais contemporânea de produção e consumo nós temos. Maravilha. Companheiro Nelson, quer elaborar uma questão? Fique à vontade. Quero sim. É comum a gente ver os representantes da academia, e eu me incluo nessa aí, falar o seguinte, não, eu sou técnico. E como é que vocês veem o técnico que não considera as questões políticas? Wagner, eu jogo para você. É muito comum os técnicos, os engenheiros, agrônomos, enfim, toda essa galera aí que trabalha na extensão rural, na assistência técnica, ter esse tipo de pensamento, né? Primeiro porque eles foram formados, a grande maioria, foram formados ou deformados, né? Num sistema convencional, né? Num sistema onde, aquele sistema
de que a gente vai até os produtores, os agricultores, estender um determinado conhecimento, né, sem considerar o conhecimento que cada um tem, né, sua história, sua origem, a sua cultura. Então, parte da formação, né, desses técnicos, dessas pessoas, já que tem esse tipo de pensamento. E na nossa região é muito comum esse tipo de pensamento. Infelizmente, até mesmo nós da academia, das universidades, a gente acaba contribuindo para esse pensamento hegemônico muitas vezes, né. A gente procura romper com esse pensamento na nossa praxis, no nosso dia a dia, no nosso fazer universidade, fazer educação, mas é um desafio também a gente desconstruir tudo isso que foi construído ao longo de décadas, né? E a maioria não enxerga essas questões políticas ou outras questões, né, com relação à assistência técnica e à extensão rural, né? O Paulo Freire já falava muito sobre isso com a gente, né? Em seu livro Extensão ou Comunicação, ele escreve um livro direcionado aos técnicos, aos extensionistas, né, fazendo uma grande crítica com relação a esse tipo de abordagem que a gente faz, né? Uma abordagem puramente técnica, sem considerar aí o conhecimento que cada um e cada uma tem. Enfim, é um grande desafio romper com isso, né? É muito comum ter esse tipo de pensamento. Que pena, mas o tempo é implacável, né? Nós já estamos a 21 horas e 21 minutos aqui, horário de Brasília. Esse tema é riquíssimo, pode render aí horas e horas de debate. Eu quero agradecer imensamente a gentileza de vocês por terem cedido aí esse momento tão nobre da vida de vocês, final de ano, não é? As famílias aí em festa, comemorando a expectativa de um novo ano, um ano melhor, né, 2021. Então, doutor Wagner, muito prazer em conhecê-lo, doutora Marla também. O Lion Cibernético Ecológico, Carlos Eugênio Tibal, vai continuar com essa dinâmica de lives, principalmente abordando questões do aspecto ecológico, e nós vamos ter outras oportunidades de aprofundar ainda mais nesse tema. Em função da conexão aí de um e o outro, a gente não teve, talvez, uma fluidez em algum momento, talvez a gente pudesse ainda ter discorrido sobre outros temas, sobre outras informações. Mas eu quero agradecer gentilmente a presença de vocês aqui neste evento nosso. Obrigado, boa noite. Doutor Wagner, as pessoas que querem contactá-lo, façam forma. Por favor, estou à disposição, qualquer coisa, se quiser trocar ideias, conversar, nós estamos à disposição. Eu agradeço o convite, peço desculpas aí pelo ocorrido, moro na zona rural, a energia acabou e a internet aqui não é muito boa. Aliás, a internet em Alta Floresta, na região, não é legal, né? Mas eu agradeço e fico à disposição para que a gente possa dialogar aí sobre outras temáticas, né? Muito obrigado, boa noite a todos. Qual o melhor canal, doutor Wagner? Olha, todas as redes sociais, o Facebook, Instagram, o YouTube, WhatsApp, enfim, e-mail. Só digitar Wagner Gervásio? É só procurar Wagner Gervásio. Isso. Ok, obrigado. Doutora Marla, muito obrigado. Como te encontrar? Também pelas redes sociais? Qual o endereço? Também pelas redes sociais, Marla Weiss, meu sobrenome W-E-I-H-S, meu e-mail marla@unemate.br, que é a universidade onde nós trabalhamos, e eu queria aproveitar esse momentinho final para contar para vocês que nós fazemos parte de um núcleo na universidade, que se chama Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia, e nós estamos, há alguns anos, com um grupo de professores e alunos e técnicos, e tentando mudar um pouco dessas perspectivas, trazendo essas mudanças, essas alternativas que nós citamos aqui, e atuando no norte de Mato Grosso, nesses municípios, dentro daquilo que a gente dá conta. A universidade não é um espaço muito favorável para a gente se rebelar, às vezes, mas mesmo assim nós nos unimos e vamos modificando realidades e atuando com intenção que é muito na linha de Paulo Freire, né? Pensando em como conversar e como aprender com o outro, não só ensinar, entendendo que a ciência também tem falhas, que a universidade é complexa e muitas vezes com as portas fechadas, que a nossa linguagem cria barreiras, que nós precisamos criar vínculos. Então, estamos atuando nesse sentido, e essa oportunidade que vocês nos criaram
ela é importante porque aqui nós encontramos um canal de comunicação, precisamos nos dar as mãos se nós queremos um mundo melhor. Eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero convidar o Dr. Wagner e a doutora Marla para acessarem o nosso canal, principalmente no YouTube, né? Lions Clube Ecológico, e interagir com as questões lá que, porventura, a gente não conseguiu atender, responder aqui na nossa transmissão, ok? Obrigado, excelente final de ano para todos. A gente encerra aqui, portanto, a nossa live, a última desse ano 2020, esperando, a partir de janeiro, com novas temáticas, com novas abordagens, subsidiando aí a você, amigo, simpatizante do tema, não é? A tomar suas decisões, suas posturas de uma relação mais saudável com o ambiente. Boa noite a todos e até a próxima.